Fala guitarrista, beleza? Felipe Freitas aqui para mais uma aula de guitarra, essa aula toda especial, né? Cheia de detalhes. Você está ouvindo aí a voz da galera aí do fundo, minha mãe e minha avó, porque elas estão começando, elas estão em casa. E eu estou gravando essa primeira parte do vídeo aqui na minha casa, ó. A minha sala, na verdade a sala da minha avó, onde eu comecei o canal, onde eu comecei a entregar dicas de guitarra pela internet, onde eu comecei a entregar algumas aulas do meu canal, as aulas mais importantes do meu canal, aquelas mais tops assim, do começo da primeira fase foram gravadas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que outro lugar que é muito especial pra mim, significa muito mesmo na minha carreira, na minha vida profissional, né? É a varanda. A varanda onde eu comecei as minhas aulas presenciais. Lá há 10, 11 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, menos um pouquinho, há quase 10 anos. Não chegam a 11 não, mas são quase 10 anos dando aula. E a varanda vem, ó, e aí a galera passando aqui. E o guri, adolescente, comecei a dar aula de guitarra. E é uma coisa que é interessante, porque eu comecei a dar aula de guitarra muito novo, porque eu sempre fui aquele cara de sistematizar coisas. Então eu sempre pensei, qual é a melhor forma de aprender? E aí eu vou até voltar pra cá, o áudio ficar melhor, né? Hoje, agora cedo eu tô passando muito carro ali, né? Então, deixa eu voltar pra cá, a luz tá meio amarelada hoje, mas dá pra gente conversar. Então, a ideia aqui é eu passar pra vocês alguns conhecimentos, mas antes de eu passar essa sistematização de estudo, eu preciso dizer, mais uma vez, se você caiu aqui, primeiro você lê o meu e-book, talvez, então as chances são que você já conhece, né, um pouco da minha trajetória, quem sou eu. Se você chegou aqui também, você conhece parte da minha estrutura de conteúdo. Se você por um acaso não conhece ainda, segue lá, @topguitarrista. Na bio desse Instagram tem o link para o canal do YouTube, que é onde estão as minhas aulas de guitarra. O meu canal pessoal vai passar para outro projeto e as minhas aulas vão estar lá no Top Guitarrista. E cara, hoje nós vamos falar sobre sistematização, sobre padrão de estudo. E hoje eu sou... Primeiro eu quero lembrar quem sou eu, tá? Sei lá, esse maluco aí explicando coisas. Eu sou Felipe Freitas, sou professor do Conservatório de Música de Sergipe, mestrando em música pela Universidade Federal da Bahia e sou formado, licenciado em música pela Universidade Federal de Sergipe, tá? Eu toco guitarra desde os 14 anos de idade e eu tenho aí os meus 26 anos, né? Tô me organizando pra casar, brother. Mas tô feliz em poder estar compartilhando com vocês essa metodologia que me levou a ter resultados monstruosos. Quando eu comecei a aplicar essas técnicas que eu vou te mostrar hoje, eu tava tocando desse jeito.
consegui tocar essa música aí que você viu, eu consegui tocar solos nesse nível aí, o nível de procura dos alunos aumentou, o nível de interesse da galera pelo trabalho cresceu bastante. Olhando os meus avós ali no fundo, ó. Mas eram bonitos. Meu avô era gato pra caramba, brother. Então, aí é essa a ideia. Quando eu comecei a ter resultados, aí os alunos apareceram. Então eu acho que isso vai te diferenciar, não só como guitarrista, não só como aluno no conservatório, uma vez que a maioria da galera que tá vendo esse vídeo vai meu aluno no conservatório, mas isso vai te diferenciar não só como guitarrista, mas como também pode gerar outras fontes de renda, como dar aula, por exemplo, né? Sistematizar seu próprio estudo. E aí, nessa onda, que foi que eu entrei na graduação e eu sempre tive o sonho de entrar no Conservatório de Música de Sergipe, mas antes de eu entrar no Conservatório de Música de Sergipe e antes de eu entrar na graduação em 2012, eu já dava aula há 4 anos. Então assim, quando eu entrei na graduação, eu já era professor. Não no nível de sistematização que eu tenho hoje, mas eu já era professor, eu já dava aula, tá? E o que me possibilitou dentro da graduação foi ter acesso a alguns métodos e algumas leituras e algumas formas de dar aula que eu não conhecia antes, que levaram meu nível para o meu nível de performance e a corrigir coisas em mim mesmo, né, para cima. Então assim, no conservatório, eu entrei para dar aula na escola onde eu aprendi a tocar guitarra de fato. Isso é sensacional. E aí, desde de lá para cá, eu tenho colhido vários testemunhos de alunos que dizem o quanto a metodologia resolve, o quanto a metodologia vale a pena, quanto a minha didática tem ajudado. E é nesse tipo de testemunho que eu estou falando. Vê só. Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Wesley e hoje eu vim aqui falar um pouco da experiência que eu tive tendo aulas de guitarra com o professor Felipe. Vocês sabem aquele conceito de professor que é facilitador e mediador? Aquele cara que consegue fazer com que você tá aprendendo você acha que aquele negócio é difícil pra cacete e de repente dá um putz na sua cabeça e você aprendeu. Você não sabe como, mas aquilo se tornou fácil. Isso é trabalho de um ótimo professor. Isso é um trabalho de uma pessoa que consegue transmitir de uma forma didática um conteúdo e mediando paulativamente aquilo que o aluno precisa aprender. Então, é mais ou menos isso que eu acho que o professor Felipe traz nas aulas dele. Ele facilita o modo como o aluno consegue absorver o conteúdo. Ele foi excepcional. Esse período que eu passei com ele me mudou a forma de pensar guitarra, de como estudar guitarra. E é isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Valeu, galera! Cheguei aqui no conservatório. Estamos aqui já, ó, na minha sala. Pianão lá no fundo, cadeira que gira para falar com você que eu vou te entregar um conteúdo, brother, que pode mudar a sua vida, tá? Então fica atento no que vai se seguir por aí. Eu vou gravar aqui rapidinho porque daqui a pouco eu tenho aula. Daqui a pouco a galera começa a chegar aí, né? Muita gente, são mais de 20 alunos hoje. E eu quero compartilhar isso com você da tela do meu computador, tá bom? Eu pensei em fazer aqui no quadro, mas para ficar melhor, para o áudio ficar melhor, para a visualização ficar melhor, porque às vezes a gente escreve no quadro e uma coisa ou outra acaba não ficando legal, né? Não dá para ver, Felipe, essa informação ficou meio obscura e tal. Então resolvi compartilhar a tela do meu computador com você e a gente vai agora para esse conteúdo, beleza? Abraço e vamos nessa! Então vamos nessa! Você viu aí que o vídeo é bem antigo e foi exatamente dessa época aí que eu apliquei isso que eu vou mostrar para você agora. E nessa aula eu tô gravando aqui a tela do meu computador e como você pode ver, eu vou ensinar para você como eu fui de 82 BPM a 117 BPM na palhetada alternada em um mês.
A gente vai falar sobre tempo ótimo de aprendizagem versus limites físicos. E a gente vai, como eu prometi, entender como mensurar a evolução de duas formas diferentes, aplicada a técnicas de velocidade e a técnicas de força. Vamos ser bem objetivos. Normalmente, com os meus alunos presenciais, online, meus alunos, até mesmo a galera da consultoria, que já tem um tempo que eu não faço, né? Mas por falta de tempo mesmo, porque graças a Deus tem sido muitos alunos, eu normalmente conto isso para iniciar o trabalho de mapeamento, porque basicamente o que a gente faz na consultoria é mapear, né, o estudo do objetivo proposto. Então, por exemplo, o camarada quer tocar country, então a gente vai mapear quais são as características do country e quais são os tempos livres que a pessoa tem durante a semana. E aí a gente vai montar uma tabela de estudo e conciliar dentro da rotina da pessoa. Basicamente é isso. Na verdade é muito mais coisa, mas basicamente é isso. E aí eu conto isso porque foi um momento de ruptura na minha vida. Eu fazia um exercício de semicolcheias. Semicolcheias, para você que não sabe, são 4 notas por tempo. Então, para cada batida, eu tenho 4 notas dentro desse tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então imagina aí, eu fazia isso, 82 ppm, e terminei o mês, os 30 dias, fazendo 117 bpm. São 43% de evolução em 30 dias. Então, o que foi que eu fiz? Eu descobri algo chamado tempo ótimo de aprendizagem, que basicamente não fui eu que descobri, mas acontece que eu entendi isso estudando técnicas de aprender a aprender. E aí, vendo que essa galera que estuda pra caramba, normalmente essa galera que tem uma memória boa, essa galera que treina para concursos de memória, ou a galera que estuda para concurso público, vestibular, esses vestibulares mais punks, medicina, direito, é uma galera que tem técnica de estudo. E dentro dessas técnicas de estudo, eu fui entendendo que existe um tempo ótimo de aprendizagem do nosso cérebro, que é mais ou menos o seguinte: você estuda e o seu nível de atenção, ele faz picos. Então, digamos que eu vou deixar bem claro o meu caso. O meu caso, eu consigo estudar bem, no máximo 50 minutos. Porque se eu estudar menos de meia hora, o meu cérebro, ele não fixa aquilo que eu estou tentando aprender, né, o conceito musical. Se eu chego nos 30 minutos, a curva está no ponto máximo, ou seja, a curva está no pico. E aí, no pico dessa curva é onde eu tenho mais atenção. E esse pico eu consigo manter ele por aproximadamente 30, 40 minutos. Esse é o meu tempo ótimo de aprendizagem, quando a curva está no pico. Mas a sua atenção, ela não começa no pico, ela começa de baixo. Então, para ela chegar no pico, ela leva um tempo. E quando você já está há muito tempo no pico, se você não tem costume, isso varia muito. Mas no meu caso, eu demoro 30, 40 minutos nesse pico de atenção. Tem pessoas que não conseguem manter 30, 40 minutos, mantém menos. Tem pessoas que mantêm mais. Eu já mantive menos e eu consegui chegar até 40 minutos. Mas tem gente que chega a 2 horas em nível alto de atenção, assim, essa galera é louca mesmo. E aí você suplementa com ômega 3 e outras coisas para você ter mais atenção, né? Beleza, mas aí você tem lá esse pico de atenção de 30, 40 minutos. Depois do final disso, essa atenção cai. E aí você começa a não mais ter um nível de aprendizagem satisfatório.
E aí quando a curva começa a baixar, quando o seu pico de atenção começa a cair, normalmente você descansa, para e começa de novo. E aí o seu descanso, quando você volta, a sua curva de atenção já não vai ser mais tão demorada para pegar o pico. Ela vai ser mais rápida para pegar o pico. Por isso que essa galera da Berkeley, essa galera que estuda bastante música, faz blocos de 50 minutos com pausas de 10. Por isso que as nossas aulas, por exemplo, numa escola de música, elas são organizadas em horários de 50 minutos. Enfim, e existem várias outras questões pedagógicas aí, mas só para você entender o conceito de tempo ótimo de aprendizagem. Beleza, então eu entendi que o meu cérebro conseguia absorver um conceito nesse espaço de tempo. E provavelmente você tem isso também, você precisa descobrir seu tempo ótimo de aprendizagem. Com os meus alunos na consultoria, né, talvez na segunda, terceira sessão, juntos nós já descobrimos assim, qual que é o tempo ótimo de aprendizagem. Ou com os meus alunos particulares que ficam mais tempo comigo. A gente normalmente descobre o tempo ótimo de aprendizagem rápido. Justamente pelo acompanhamento. A consultoria não, porque nem sempre a pessoa vai fazer essa sessão semanal, mas normalmente na segunda, terceira sessão, a pessoa com as próprias anotações dela orientada, né? Porque a gente tem um esquema de anotações orientadas, então na segunda, terceira sessão, com base nas anotações que ela mesma faz, a gente consegue entender isso aí. E aí eu entendi que beleza, meu cérebro funciona desse jeito, mas tem outro aspecto, tem outro fator aí, os limites físicos. E aí os meus limites físicos são um fator impeditivo. Por exemplo, eu descobri que o meu limite físico de velocidade para 4 notas por tempo eram 82 BPM. Na verdade não era 82, era 92 BPM. E aí eu, de 82 BPM, né, eu fazia bem, mas e ainda conseguia fazer com certo conforto, mas era muito perto do limite, era 92 BPM o meu limite. O que é o limite, Felipe? É quando você toca um trecho musical em uma determinada velocidade e aquilo ali, conforme você vai acelerando, você começa a sujar o som, você começa a perder o controle da técnica, você começa a ficar com o som sujo, o som feio. Você até executa, mas não executa de forma satisfatória. Então o limite é até onde a execução sai limpo. Depois disso, sua execução suja. O meu limite para 4 notas por tempo, para paletada alternada em semicolcheia, era 92 BPM. E aí passou para 82 BPM. Eu peguei e reduzi ele para 82 BPM para poder aplicar a técnica. Mas era 92 BPM. Então eu descobri o meu limite físico. Então eu sabia o meu tempo ótimo de aprendizagem e eu descobri o meu limite físico. Eu tinha que quebrar esses limites físicos. E uma coisa que eu fazia que não dava certo era, por exemplo, eu pegava e naquele dia eu queria aumentar 10 BPM. Eu queria aumentar, você vê que eu fui de 82 a 117 em um mês. Mas se você for tentar, por exemplo, aumentar 5, 10 BPM de uma vez, não vai rolar. Então, o que foi que eu fiz? Eu descobri meu tempo ótimo de aprendizagem e eu descobri o meu limite físico. Então, toda a técnica que eu vou usar, toda a técnica de velocidade que eu vou usar, e eu descubro o meu limite físico, eu abaixo 10 BPM. Então, o meu limite físico era 92 BPM. E agora eu estou fazendo em 82 BPM. Eu comecei o dia 1 de 30 em 82 BPM, ou seja, 10 BPM abaixo do meu limite. Por quê? Porque quando eu vou praticar a paleta alternada, existe uma questão cerebral e física aí. O meu cérebro vai avisar para o meu corpo, vai começar a preparar o meu corpo para aquela determinada velocidade. Vai preparar a minha musculatura para aquela determinada velocidade. Então, se o meu limite é 92 BPM, eu pego aquele exercício, reduzo em 10 BPM e vou subindo 1 BPM por dia. E aí o meu limite era de 92,
A minha meta era 115. E aí o que foi que eu peguei? Eu peguei e desci 10 BPM. Comecei em 82, então eu fui de 82 a 115. Nesse caso eu consegui ir até 117. Daí quanto de diferença em números inteiros? Dá 82 mais 5, 87 mais 30. Então são 35. Ou seja, eu ainda subi 5 a mais, que foi o último dia que eu fiz, consegui fazer com 5 BPM a mais. Então, vê só, eu peguei 82. 82 não era o meu limite, eu fazia bem 82. Mas, como 95 era o meu limite, quando chegava a 90, eu já não estava tocando tão inteiro assim. Como 95 era o limite, quando chegava a 93, eu já não estava tão à vontade assim. Quando chegava a 85 já não era tão confortável para mim, né? Então, aí eu peguei 82 e fui subindo até 92. 1 BPM por dia. No dia 10, foi o dia que eu cheguei em 92 BPM. E quando eu cheguei em 92 BPM, adivinha o que aconteceu? Aquele não era mais o meu limite. O meu limite já era outro número. Já não era mais 92 BPM, porque como eu vinha subindo 1 BPM por dia e eu treinava isso com uma determinada frequência, na consultoria a gente fala mesmo exatamente quanto tempo a gente precisa treinar. Eu, no meu caso, como eu queria um resultado ultra louco, então eu treinava exercícios de técnica meia hora por dia. Tipo, teve época de eu treinar meia hora por dia cada exercício. Então assim, tipo, eu passava horas estudando técnica, né? E aí eu atingi um resultado extraordinário numa evolução em curto espaço de tempo, porque eu investi muito tempo, né? Enfim, eu consegui, uma vez que eu descobri isso, eu apliquei isso em mim com toda a força, mas com o tempo a gente vai refinando a coisa. E hoje em dia não é mais assim que eu estudo, não é mais assim que os meus alunos de direcionamento específico estudam também. Então, por exemplo, o cara quer estudar comigo particular, o cara vem, né, e ele vem, assim, aula particular que eu já não dou, já tenho um tempo. Por conta do conservatório de música, por conta do top guitarrista, e enfim, outras coisas. Mas o cara que vinha ou vem estudar comigo particular é um cara que ele vem com um direcionamento específico e aí a gente trata ele de forma específica. Da mesma forma que a consultoria, só que a consultoria são encontros mais espaçados, né? O cara da aula ele vem toda semana. Mas assim, e aí ele não vai ter uma rotina exatamente como a minha, nem vai ter como é que eu posso dizer? Ele vai ter um ritmo igual ao meu. Mas eu consegui evoluir esses 43%, que é muita coisa em 30 dias, justamente por isso. Porque eu tinha método. Né? Nem sempre a gente tem método. A gente sabe o que a gente quer estudar, mas a gente não consegue organizar. E essa é a vantagem de ter um mentor, de ter um professor à disposição para organizar só a sua rotina de estudo. Né? Nesse caso, por exemplo, o que eu faço na consultoria é exatamente isso, é só organizar a rotina de estudo. Eu não faço, como fala, eu não dou uma aula de guitarra para o cara. Eu dou os assuntos que ele tem que estudar e mapeio o tempo dele dentro da rotina dele, um papo bem profundo para a gente entender a rotina dele, o que dá para ele estudar com a guitarra em casa, e se ele é um cara muito corrido, o que dá para ele estudar na rua, sem guitarra. E os resultados, brother, têm sido impressionantes. Mas enfim, vamos nessa. E aí, quando eu cheguei no dia 10, que eram 92 BPM, o meu limite já não era mais 92. O meu limite já tinha subido. E aí eu fiz os 92 BPM o dia todo. E no dia seguinte passei para 93, 94. Quando eu cheguei no dia 30, eu estava tocando a 112 BPM, sabe? 112 BPM, violento. E quando eu cheguei no 112, o meu limite era 117.
Como é que eu sei disso? Porque no último dia eu subi os 5 BPMs para ver até onde eu conseguia tocar, e eu consegui tocar até 117. Ou seja, num treino focado, com planilha, todo organizado, eu sabia o que eu queria, tocar. Na época eu queria tocar oficinas de 3, eu queria tocar coisas rápidas, coisas de paletada alternada com pegada e tal. E aí eu consegui essa evolução. Talvez seja exatamente isso que você quer. Então o que você precisa fazer é se organizar para isso. Ter uma meta, ter um método, ter uma rotina. Eu vi de Gary Dial, um professor americano com quem eu tive a honra de estudar. O cara estudou na mesma turma do John Scofield, né, na faculdade. E ele me disse, não me disse assim especificamente, disse para todos ali, né, que estavam naquela turma seleta e sortuda, que o brasileiro, ele é muito bom, ele tem muita coisa boa, o brasileiro é sensacional, mas o brasileiro não evolui mais porque não tem método. Se tivesse método, seriam músicos ainda mais incríveis. Então, eu estou dizendo que você não seja um músico incrível. Você tem um talento, você tem um potencial enorme, mas você pode evoluir muito mais se você tiver um método, um passo a passo, um princípio, meio e fim, uma orientação, né? Então, aí, tempo ótimo de aprendizagem, limites físicos, foram essas coisas que eu descobri tentando evoluir. E aí, dentro dessa evolução de limites físicos, eu aprendi a mensurar de duas formas diferentes. Existem técnicas de velocidade, você já deve ter ouvido falar disso, me ouvido falar disso. E existem técnicas de força. Técnicas de velocidade. O que são técnicas de velocidade? São técnicas que exigem pegada, exige força, exige, mas a atenção dela é mais voltada para o quão ágil você consegue ser. Que é o caso da paletada alternada, da paletada sweep, da paletada híbrida, arpejos, né, execução de determinados solos, escalas e algumas linhas melódicas. Isso são técnicas de velocidade, tá? São técnicas que você mensura com o metrônomo. É assim que você mensura as técnicas de velocidade. Então, nesse caso, a paletada alternada, que eu consegui essa métrica exata, você deve estar perguntando, poxa, Felipe, como foi que você conseguiu essa métrica exata de 43%? 43% é o cálculo feito, né, em cima do meu número inicial. E eu sei qual foi o meu número inicial, eu sei qual foi o meu número final, eu só mensuro a evolução aí dentro. E essa evolução, tudo que é mensurável, é possível de ser melhorado. Você só consegue melhorar aquilo que você mede. Não tem como você melhorar aquilo que você não mede. Eu vou sentindo a música e, brother, conversa. Você precisa melhorar a sua forma de medir o seu conhecimento, de medir a sua técnica, né, para você ter melhores resultados. E as técnicas de força são ligados, determinados acordes com uma abertura maior. O que mais? Slide é uma técnica de força. Outra técnica de força que a gente tem é vibrato. Velho, vibrato é uma técnica de força. E como é que você mede técnica de força? Pela sonoridade. Você mensura a sua melhora pela sonoridade. Você mensura a sua melhora se gravando. Se gravando e tendo uma referência externa, tendo orientação. Então, você tem a referência externa, você toca, você se grava, não necessariamente em vídeo, mas em áudio também. E aí você se ouve. E ao se ouvir, você consegue dizer se você está crescendo, você está melhorando, se os seus ligados estão melhorando, se a sonoridade dos seus ligados está melhorando, se a sonoridade do seu vibrato está melhorando, se você consegue oscilar no seu vibrato da forma necessária. E, cara, e
você pode recorrer também a um plus, que é você perguntar às pessoas de fora. Perguntar a um orientador, perguntar ao seu professor de guitarra: professor, ouve aqui, estou melhorando, né? Eu ajudei muita gente com isso, nesse tipo de consultoria, né? Em corrigir esse determinado tipo de falha, né? E eu me corrigi muito tocando também de frente ao espelho, não só me gravando, mas tocando de frente ao espelho. Aí eu via a execução do meu vibrato, se eu estava fazendo ele certo, o bend, se ele estava sendo executado da maneira certa, para que eu não pegasse nenhuma lesão. E aí no final de tudo eu olhava a postura da mão e olhava também o áudio, para ver se ouvia também o áudio, né? Para ver se também eu estava conseguindo evoluir na precisão do bend, o bend de um tom, o bend de um tom e meio, o bend de meio tom. Era isso. Então essas duas técnicas de mensurar, né, as técnicas de velocidade e de força, são coisas que vão fazer você evoluir melhor. Então acho que juntando essa informação do e-book com essa informação aqui, você já tem um bom caminho. Mas eu ainda quero ajudar mais você, e em breve eu vou estar te entregando. Em breve não, na verdade daqui a 2 dias eu vou estar te entregando, né, uma próxima aula. Nessa próxima aula você vai ter o tripé de consciência musical, onde eu vou falar sobre, de uma forma um pouquinho mais densa, sobre esse conceito, que é uma coisa que eu trato muito, tanto nas aulas quanto em consultoria, enfim. Vou te dar uma ideia de cronograma semanal baseado nesse tripé de consciência musical. Ou seja, eu vou montar junto com você no Excel aqui, né, uma planilha onde eu vou ficticiamente organizar aqui um plano de estudo. Isso vai ser bem legal e acredito que seja bem esclarecedor. Eu vou te dar uma ideia sobre como encontrar tempo livre e portabilizar o seu estudo. E vou te dar uma oportunidade única, velho. Única. Então, assim, não perca essa próxima aula, porque eu acredito muito que você vai se surpreender com a qualidade desse material. Bom, espero que eu esteja te ajudando. Eu quero muito que você me dê um retorno sobre o livro, o e-book, e sobre a aula de hoje. E qual é a sua expectativa aí para a próxima aula. Eu prometo tentar responder todos os comentários aí. E é isso aí. Eu estou numa expectativa muito boa para que você possa realmente ir para um próximo nível na guitarra. Tá bom? Grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. E segue lá, @topguitarrista, para conferir cada vez